Bom dia, tudo bem? Então agora eu vou pedir para vocês pegarem o caderno, a apostila número 4 e o capítulo, tema número 1, tá? Nós vamos falar a respeito dos equilíbrios dos ecossistemas. Vai ser todo o apanhado geral de tudo que nós já aprendemos até aqui, tá bom? Então peguem lá e nós vamos estar discutindo a respeito do assunto. Combinado? Qualquer dúvida vocês anotem e nós vamos tirando essas dúvidas aos poucos. Combinado? Então vamos lá. Nós temos que pensar que a ciência biológica, dedicada ao estudo do ambiente, e das relações dos seres vivos entre si, com o ambiente, nós estamos fazendo referência à ecologia. Só que nós temos que entender que dentro dessa dinâmica, muitos podem sobreviver e muitos podem morrer. Muitos podem depender de um outro organismo para poder sobreviver, retirar o seu próprio sustento, o seu próprio nutriente. Então essa é uma relação ecológica que pode vir a acontecer dentro de diversos processos que nós podemos encontrar, Esses processos eles podem ocorrer em meio físico, ele pode acontecer em equilíbrio, não de maneira estática, ou seja, pode haver uma variação muito grande entre os componentes biológicos que vão favorecer e vão dar origem a todo esse processo, a toda essa dinâmica dentro do processo de construção da cadeia biológica, tá bom? Se nós formos retratar a dinâmica desses ecossistemas, nós temos que pensar que essas relações existenciais com relação aos seres vivos, elas se estabelecem entre si. De uma mesma forma, essa mesma espécie ou de espécies consideradas diferentes, elas fazem toda parte de uma questão de configuração relacionada ao ecossistema, mas também denominada de relações ecológicas. Quando a gente tem dois indivíduos interagindo entre si, ela pode trazer benefícios, Ela pode trazer uma relação que pode ser, ela pode trazer benefícios para ambos. Ela pode beneficiar apenas um deles, sem interferir no desenvolvimento do outro, Ela pode ser vantajosa do ponto de vista para o indivíduo apenas, E acabar prejudicando o outro. Como ela também pode trazer prejuízo para ambos, Dentro dessa característica de ecossistema em questão, dos quais nós vamos falar. E é óbvio que dentro dessa condição, dentro dessa característica, nós vamos estar retratando cada uma delas, nós vamos estar perpetuando, falando a respeito de todo esse processo de construção biológica, E de que maneira ela pode estar sendo atuante ou não. Então nós vamos falar algumas características em relação a essas relações ecológicas aí, tá? A primeira que nós vamos falar é com relação ao comensalismo. O comensalismo é uma relação ecológica entre espécies diferentes. E o que acontece? Na qual uma delas se beneficia, Uma delas se beneficia sem, Contudo, ela pode prejudicar a outra, Ou melhor, vou reforçar. O comensalismo é uma relação ecológica entre espécies diferentes, na quais uma delas se beneficia, Sem, contudo, prejudicar a outra, tá? Ou seja, dois organismos, uma se beneficia, mas acaba não prejudicando a outra espécie, no comensalismo. Essa relação ecológica ela está muito relacionada, muito ligada principalmente à necessidade de obter um alimento. Lembra que a gente falou lá um pouquinho lá atrás. O exemplo de comensalismo, ele sempre pode ocorrer, por exemplo, a gente pode ver entre uma formiga, correção, e algumas espécies de aves. É muito interessante que vocês anotem, e eu queria que vocês buscassem imagens sobre esses tipos de características que eu estou falando. Então anotem já aí, conforme eu estou falando, tá? Para vocês buscarem imagens sobre esse tipo de relação. Então, comensalismo, vocês vão colocar lá 2 pontos, formiga, correção e relação com algum tipo de ave. Então, essa formiga, ela tem um aspecto nômade, e ela apresenta a característica por ser carnívora. Elas usam fortes mandíbulas, do seu desenvolvimento, para conseguir cortar as suas presas e levar os pedaços até um ninho que a gente considera como um ninho temporário. De tempos em tempos, tá, a colônia ela acaba se desfazendo e todos os indivíduos
acabam se locomovendo, tá? Em busca de um alimento de um novo local para o ninho. Tudo bem? O que mais que a gente poderia citar aqui para poder estar falando para vocês? Durante a marcha, né, os insetos e outros pequenos animais que habitam o solo da floresta, eles tentam fugir dessas formigas correição. É um cenário, né, que beneficia outros animais, principalmente as aves, né, que aproveitam para se alimentar dos organismos que se encontram em fuga. Então, ou seja, é quando um acaba interagindo. Dentro de uma cadeia alimentar, a gente vai ter, né, a sobreposição de uns e o aproveitamento com relação àquela mesma espécie, né, o aproveitamento de uma outra espécie que vai acabar se sobrepondo, que vai acabar interagindo e se aproveitando dessa situação. Em cima disso, nós vamos falar sobre o inquilinismo, que nós falamos lá no capítulo anterior. O inquilinismo é uma relação ecológica que uma espécie, o inquilino, na verdade, ele se beneficia-se, né? Ele obtém abrigo, ou a gente pode chamar de suporte, né, no corpo, de uma outra espécie, mas ele também não prejudica essa outra espécie. A gente pode citar como exemplo do grupo dos vegetais as epífitas, né? As orquídeas, as bromélias, elas são exemplos claros de plantas inquilinas que crescem sobre os troncos, né, e os galhos de árvores sem trazer nenhum tipo de prejuízo. A vantagem em crescer sobre as árvores, ela é classificada dessa forma, por quê? Porque elas conseguem receber mais luz, né, para realizar a fotossíntese, ou seja, do que elas receberiam se crescessem no solo, ou seja, haveria uma dificuldade de absorção para essa espécie. Em geral, sombreado, né? A gente pode dizer assim. Isso é particularmente importante nas florestas fechadas, onde a luz pode ser de alguma forma escassa nas camadas mais inferiores da mata, ou seja, onde a presença de luz ela pode dificultar um pouquinho mais esse processo aí, tá? Muitas aves acabam construindo os seus ninhos nas árvores, né, nos galhos e nos troncos dessas árvores. E com isso elas acabam estabelecendo, né, uma relação de inquilinismo em questão. Tudo bem? Então nós passamos pelo comensalismo e nós passamos sobre o inquilinismo. Então agora o que nós vamos estar retratando, nós vamos estar falando a respeito do mutualismo, tá? Dentro da relação de mutualismo, é uma relação ecológica, tá? Entre espécies diferentes, na qual ambas acabam se beneficiando. Então, dentro do mutualismo, tenho duas espécies que são diferentes, mas as duas acabam se beneficiando. Nessa relação, é muito evidente o grau de dependência entre as espécies envolvidas. Ou seja, uma é dependente da outra, ou seja, elas não conseguem sobreviver se estiverem separadas umas das outras. Olha que curiosidade, né? Um exemplo de mutualismo, a gente pode citar a associação de alguns fungos, né? E as raízes de determinadas plantas, que dá origem a uma chamada, a gente chama de micorrizas, tá? Micorrizas. Então já anotem aí em mutualismo, tá? Para que nós possamos pesquisar sobre as micorrizas. A gente pode acreditar, né, que esses fungos eles facilitam o processo de absorção de alguns minerais através das plantas. Elas acabam sendo beneficiadas, mas elas acabam também nutrindo os açúcares, né, que são produzidos por elas aí, tá? Então é um processo ambíguo, onde uma se sustenta em relação à outra em questão. De forma semelhante, nós podemos citar as bactérias do tipo as Rhizobium, né? Que elas se associam às raízes das plantas das leguminosas, tá? E com isso, elas acabam formando nódulos, tá? E essas bactérias, elas têm a capacidade de transformar o gás nitrogênio do ar em substância nitrogenada, do qual as plantas absorvem somente através das raízes. Mas, em contrapartida, as bactérias elas recebem abrigo e alimento em questão. Tá? Então, é uma questão de cumplicidade entre uma e a outra. Então, uma acaba beneficiando a outra em questão. E agora nós vamos falar a respeito da
protocooperação. A protocooperação, as duas espécies envolvidas, elas são beneficiadas também, assim como no mutualismo, tá? Porém, elas não são dependentes entre si, como no mutualismo, que a gente acabou de falar. A associação entre, por exemplo, a gente vai citar os exemplos, como o crustáceo, conhecidos como os bernardos, né, eremitas ou ermitões, e algumas espécies de anêmonas do mar, é um exemplo de protocooperação nítido que a gente pode citar aí. O bernardo eremita abriga-se, né, em conchas vazias de moluscos, tá? Nas quais ele protege o seu abdômen e que se encontra de maneira mole, tá? As anêmonas do mar, né, por sua vez, elas também podem se beneficiar da concha como superfície para poder se fixar e crescer. Ou seja, mas não há, né, uma cooperação entre uma e outra. Uma depende da outra, as duas se beneficiam, mas não é uma coisa que as duas são interagidas entre si. É frequente encontrar, né, nelas, né, fixadas em conchas habitadas por um bernardo eremita, tá? Que é a espécie em questão, tá? Nesses casos, a anêmona se beneficia do transporte e das eventuais sombras de alimento que envolve o próprio crustáceo em questão, que por sua vez, né, ela vai beneficiar do mecanismo de defesa dessa anêmona, né, cujo tentáculo tem substâncias urticantes e que pode ferir, no caso, o seu predador. Ou seja, de burra ela não tem nada, né? Então, se vocês observarem, vocês vão conseguir ver nitidamente esse tipo de característica presente aí nesse tipo de espécie em questão, tá? É simples, gente, não tem muita coisa não, tá? As relações ecológicas estabelecidas aí entre esses seres vivos, eles podem ser afetados em diferentes fatores. Resulta-se também em questão nos resultados desse ecossistema. É óbvio que depende muito da condição do habitat, das relações ecológicas, do próprio animal que está envolvido. São todas as condições existenciais de favorecimento ou não. Conforme a gente pode ter observado aí em vários esquemas aí, se vocês observarem na apostila de vocês aí, os mamíferos, né, de uma forma geral, e as aves envolvidas na dispersão de sementes das embaúbas, elas da embaúba fossem extintos. A dispersão dessa semente, se ela fosse extinta, a dispersão dessa semente seria prejudicada. O que poderia afetar a sobrevivência dessas embaúbas, né? Se a gente for considerar, né, por hora, a quantidade de embaúbas diminuísse muito, as preguiças de coleira sofreriam com a falta de alimento. E parte delas acabariam morrendo de uma forma geral. Ou seja, quanto mais intensos e duradouros forem os impactos ambientais, maiores serão as modificações dentro dos ecossistemas. E maiores acabariam sendo as chances, né, que ele se desestabilizasse. Tá? É uma relação mútua, mas em relação a isso a gente tem que pensar que tudo pode ser ou não, né, uma questão de favorecimento da espécie em questão ou de não favorecimento dessa espécie em questão. Então, é uma relação ecológica, né, que envolve vários conceitos em questão aí. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a competição. A competição ela é uma disputa por recursos como a água, alimento, espaço, luminosidade, local para reprodução e até mesmo refúgio, né? E esses parceiros sexuais, né, desses tipos de espécie, né, quando esses recursos não são suficientes para todos os indivíduos dessa comunidade ou dessa população, tá? Então a competição ela se respalda nisso, é uma disputa por recursos como água, alimento, espaço, luminosidade e locais para reprodução e refúgio, e até mesmo parceiros sexuais, quando esses recursos não se tornam suficientes para todos os indivíduos ou da comunidade ou daquela população existencial. Essa competição ela pode ocorrer entre indivíduos da mesma espécie ou entre espécies diferentes. Espécies, por exemplo, que a gente poderia citar, vindas de outros continentes, podem competir com as que existem em determinados ambientes. Aí elas podem levar uma alteração dentro de um ecossistema. Tá?
Lembre-se, aquela que eu não citei é que vocês terão que fazer uma pesquisa, tá? Mas se vocês olharem aí, no texto que tem aí, camuflagem versus mimetismo, vocês irão encontrar isso presente, tá? E nós vamos falar a respeito da predação. Na predação, que é conhecida como predatismo, é uma relação em que o indivíduo se alimenta de um outro indivíduo, né, de espécie diferente. Nessa relação, o indivíduo que se alimenta é o predador, e o indivíduo que serve de alimento é a presa. Os predadores, geralmente, são maiores, né, em tamanho, porém suas populações são menos numerosas do que as das presas em questão. Tudo bem? Quando a gente envolve o termo mimetismo, né, a camuflagem em si é para tentar se proteger. E se o animal ele consegue se camuflar, ele consegue, digamos que, ele finge não estar presente. E aí é onde ele consegue atacar o outro em questão, né? E quando eu falo em mimetismo ou camuflagem, né, a gente está se referindo a predadores que apresentam adaptações que os ajudam a capturar as suas presas, né? Essas apresentam adaptações relacionadas à defesa contra a própria predação em questão. A camuflagem é uma presença e uma característica que faz do animal assumir a mesma cor, né, ou o formato do ambiente onde ele vive. Um exemplo, o bicho de pau, né, que se assemelha a um graveto, dificulta-se, né, a localização tanto do seu predador quanto da sua presa. Uma outra adaptação que pode ajudar a proteger, né, uma presa de seus predadores naturais é o mimetismo, né, do grego mimetos, que é imitar. Nesse caso, duas espécies diferentes têm um formato e coloração corporal que as formam parecidas o suficiente para que torne e faça com que ela se torne confundida umas com as outras. O predador ele evitará ambas, né, as espécies caso uma delas seja venenosa ou não seja, né, apreciada, né, como um possível alimento. Tudo bem? A gente pode citar um exemplo como as serpentes falsa coral e a coral, né, como também as borboletas vice-rei e as monarcas, tá? São espécies diferentes de borboletas também que nós podemos citar aí. Tudo bem? Simples, né? Aí nós vamos falar um pouquinho, que nosso tempinho da primeira parte já está acabando. Nós vamos falar um pouquinho sobre o predatismo, né? Ou melhor, falei bobagem. Nós vamos falar a respeito do parasitismo. No parasitismo, é uma relação ecológica em que o indivíduo de uma espécie, né, o parasita, ele acaba se instalando no corpo do indivíduo de uma outra espécie, que é o caso, o hospedeiro. O parasita, ele retira o alimento, né, do corpo desse hospedeiro, tá? E causa danos, né? Ele pode até levar esse outro indivíduo à morte de uma maneira geral. Olha só a relação ecológica, como ela pode se sobrepor e, no caso, ir à maldade, né? Então, por isso que ela se chama parasitismo, tá? No entanto, de um modo geral, a morte do hospedeiro, ela não é imediata nem conveniente para esse parasita. Alguns parasitas, como as pulgas, os pulgões, os piolhos, eles se instalam no corpo desse hospedeiro. Outros, como os vermes intestinais, eles vivem dentro do corpo dos hospedeiros em questão, tá? E aí, sabendo de tudo isso, nós vamos falar um pouquinho sobre colônias e sociedades, que é uma forma de como a maior parte dessas espécies, desses indivíduos, acabam vivendo. E de forma geral, como elas se executam, né? Então, diversas tarefas realizadas pelos seres vivos, elas são executadas em colaboração ou em divisão de trabalhos, né, entre os indivíduos dessa mesma população. Alguns indivíduos, a gente pode considerar que eles estão bastante integrados, né, como, por exemplo, as próprias colônias. Mas, apesar também de estarem agrupados, eles não dependem tanto uns dos outros. Mas é um caso, né? Mas como um caso, né, das sociedades em questão. A colônia, ela não deixa de ser um agrupamento de vários indivíduos da mesma espécie ligados fisicamente. Porém, esses integrantes das colônias, eles dependem uns dos outros para poder sobreviver. E a vida para eles é impossível quando isolados do conjunto.
em muitos casos, até divisão de trabalho entre esses indivíduos. Um exemplo para nós citarmos de organismos que vivem em colônias são os pólipos, né, que formam os quinidários coloniais, tá? Se vocês forem pesquisar, vocês vão ver os quinidários como característica básica aí desses grupos de indivíduos, tá bom? Então, é um dos casos que nós podemos citar aí como exemplo aí, tá? O que mais que nós podemos citar aqui? Vamos ver. Eu falei dos pólipos, né? Que formam os quinidários coloniais, como a obélia. Obélia com letra maiúscula, né? E o SP minúsculo. E sociedade é um agrupamento de indivíduos da mesma espécie. Só que eles são organizados de modo cooperativo, com divisão de trabalho que facilita a sobrevivência, né, desse determinado grupo. Ao contrário do que ocorre em colônias, né? Na sociedade, os indivíduos não estão fisicamente ligados. Na sociedade, eles estão intimamente ligados. É comum a presença de castas, né? Como a rainha, o zangão, o soldado, o operário, né? São indivíduos especializados em diferentes tarefas. Cada um exerce a sua tarefa. As castas, elas podem ser vistas em formigueiros, nas colmeias, em cupinzeiros, né? As formigas e as abelhas e os cupins, eles são conhecidos como insetos sociais, tá? Eles exercem a característica e são configurados como características sociais, tá bom? E aí nós vamos falar um pouquinho sobre populações. Para acompanhar, né, o equilíbrio de um ecossistema ou o efeito de pressões que afetam esses ambientes, de forma geral, os biólogos eles sempre vão se basear em estudos que são relacionados ao tamanho e também ao comportamento das populações dos seres vivos em questão. Então, uma população, ela corresponde ao conjunto de seres vivos da mesma espécie, tá? Aí, no caso, ela habita, né, uma mesma área geográfica em si. Diferentes populações, elas convivem em uma região como uma floresta, né? E elas se relacionam entre si e com o próprio ambiente. Um exemplo que a gente pode citar é o conjunto de embaúbas, né? De uma área que forma uma população, assim como a totalidade dos besouros, né? De uma determinada espécie que vai habitar uma determinada região. O conjunto de diversas populações que vivem em um determinado ambiente, ela é denominada como comunidade. E a comunidade e o ambiente onde elas vivem, elas vão considerar e vão formalizar o que a gente chama, né, constituindo um ecossistema em questão. Tudo bem até aqui? O que vocês estão achando? Falei demais, falei muito rápido. Dá para voltar o vídeo e assistir mais uma vez, tá? E aí nós vamos falar sobre os tamanhos dessas populações, né? O número de indivíduos de uma população, ele sempre estará sujeito a mudanças ao longo do tempo. Ou seja, ele pode ter um aumento, como ele pode ter a diminuição de uma população. Para estudar o tamanho dessas populações, é super importante ter como requisito básico as informações sobre a natalidade, a mortalidade, a imigração e imigração, que vocês vão ver no próximo vídeo que eu vou estar colocando para vocês aí, de um ex-aluno meu que está fazendo doutorado na USP, e ele mostra como forma de coleta desses animais, né, para fazer os dados estatísticos, né, mensurar tudo isso. A natalidade, né, refere-se ao número de nascimentos por unidade de tempo. A mortalidade, ela corresponde ao número de mortes por unidade de tempo. A emigração, com E, ela corresponde ao número de mortes, né? Ou melhor, a emigração, ela equivale ao número de indivíduos que saem de seu local de origem para um outro local. A imigração, ela corresponde ao número de indivíduos que chegam a uma população proveniente de uma outra região. E aí? Estão gostando? Nós estamos quase chegando ao finalzinho, tá? Vamos lá? Então, a alteração no tamanho de uma população, ela sempre vai estar relacionada à sobrevivência e à movimentação dos indivíduos que passam a compor ela. Se o número de nascimentos se mantiver maior do que o de mortes ao longo do tempo, essa população, com certeza, ela vai aumentar. Se muitos indivíduos emigrarem,
a população acaba o quê? Diminuindo. Ele saiu daquele local, né? Então, a combinação dos fatores que influenciam no tamanho dessa população, ela vai determinar a variação. E com isso ela pode sofrer, né? O que vai ter o sofrimento, né, dela durante esse tempo, durante todo esse percurso em questão. Tudo bem? E quanto à sobrevivência dessas populações, né? Como que vai ser? Os indivíduos que compõem as populações, eles necessitam de fatores de forma adequada para a sua própria sobrevivência, como o alimento, o abrigo, o espaço físico, o local para reprodução e as condições consideradas ambientais e apropriadas e que, de alguma forma geral, acabam controlando o tamanho dessas populações. Diante de todos esses fatores ambientais, como disponibilidade de luz, de água, as populações elas também são afetadas pelas relações ecológicas, né? Que são estabelecidas de forma direta ou indireta entre os indivíduos e com os indivíduos, né, de outras populações em questão. Dúvidas, galera? E se eu fosse falar em relação ao estudo dessas populações? Ao observar a dinâmica das populações, é uma maneira muito simples de obter informações sobre o funcionamento de um ecossistema para traçar os planos, por exemplo, para a sua conservação. Então é um estudo detalhado para saber de como interagir, de como agir dentro daquele determinado grupo. Um exemplo é quando o tamanho de uma população não se altera significativamente em um espaço de tempo. Aí a gente pode dizer que essa população está estável. Porém, em determinado momento, essa mesma população pode ser exposta a algum fator que altera a sua estabilidade. E se ela alterar essa estabilidade, aí a gente vai ter algumas alterações. Então, essas alterações no número de indivíduos e na estrutura de uma população, elas podem afetar a sua interação com o meio físico e com outras populações. E com isso, elas acabam trazendo consequências de forma indesejada, como a fragilização dos seus indivíduos ou a extinção total das espécies. Por isso, batemos a tecla, né? O monitoramento das populações, elas serão a única fonte de subsídio para que o manejo possa ser de forma planejada, né? Por isso que a parte biológica, né, o IBAMA, ele é muito primordial enquanto mediatista de saber se está tendo refúgio ou não, se está tendo a ação do homem, né, na pesca ou no manuseio de espécies ativas ou não, e de forma inadequada, o que poderia levar à extinção de algumas espécies, né? Mas é muito mais prático, né, para alguns indivíduos que pensam quadrado, que isso não vai levar em nada. Na verdade, nós estamos destruindo o meio ambiente de uma forma geral. Então, todo o ciclo biológico e toda a parte de ecologia, ela está relacionada a um efeito cascata de um auxiliar e dar origem ao processo de desenvolvimento ecológico, de lixo ecológico, de subsistência para cada um desses próximos indivíduos. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. E não esqueça de fazer a pesquisa para observar cada espécie de animal ou outras espécies que podem estar relacionadas a esses tipos de animais em questão, para essas realidades desses ecossistemas que nós falamos. Tudo bem? Forte abraço, tá bom? Abraços!